Hora de falar sobre o Corinthians, quero trazer atualizações importantes sobre os projetos no plural para que o Timão se transforme em SAF. Nessa segunda-feira, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, convocou uma entrevista coletiva para explicar um anteprojeto que ele está tocando, que permitiria ao Corinthians se transformar numa sociedade anônima do futebol, desde que o Timão mantivesse pelo menos 51% das ações. Nessa terça-feira, a SAFiel, o movimento de torcedores do Corinthians, que estão trabalhando para a criação de uma SAF para corintianos, haverá o lançamento nessa terça-feira do projeto SAFiel para que as pessoas possam conhecer. Esse lançamento, inclusive, está marcado para o Museu do Futebol lá no Pacaembu. Diante desses movimentos, comecei a entender que o Corinthians se programava para virar SAF, mas recebi duas ligações de pessoas muito próximas ao presidente Osmar Stabile, e elas asseguram que não há nenhuma chance nesse momento de o Corinthians se transformar em SAF. O Osmar Stabile não quer, todos os seus diretores mais próximos são contrários, com exceção ao Romeu Tuma Júnior, e dentro do Conselho Deliberativo o veto também é gigante. Inclusive, o Romeu Tuma foi aconselhado pela alta cúpula a desistir da entrevista coletiva dessa segunda-feira e não levar adiante esse projeto de SAF. Ele ignorou e até por isso passou a ser persona não grata para vários dos conselheiros e diretores do Corinthians. A percepção que se tem é de que o Romeu Tuma está querendo ganhar pontos com a torcida e formatar uma candidatura a médio e longo prazo. Só para completar ainda sobre o tema, Corinthians que tem muito forte dentro do seu torcedor a ideia de que o time é o time do povo e não pode ser vendido para qualquer investidor. Use o espaço para comentário para dizer se você é contra ou a favor a ideia de o Corinthians se transformar numa SAF. Beleza? Hora de falar sobre Yuri Alberto. O atacante artilheiro do Corinthians na atual temporada, 15 gols marcados em 48 jogos, tem sido muito criticado pela própria torcida do Corinthians. E no final de semana, na vitória, contra o Vitória por 1-0, mais motivos para cornetadas. É que ele driblou o goleiro adversário e acabou perdendo um gol incrível, que depois foi anulado por impedimento, mas é mais uma jogada bem abaixo daquela com a qual o torcedor do Corinthians se acostumou. A grande verdade é que o Yuri vinha fazendo uma grande temporada até se contundir. Essa lesão aconteceu no fim do mês de maio e ele só conseguiu voltar no fim do mês de julho. Maio, junho e julho. Ele demorou 2 meses fora. E a partir do seu retorno, a coisa ainda não engrenou. Nos primeiros jogos, a questão física era muito clara. Ele tinha limitações em relação à velocidade, explosão. Isso já passou, mas ele ainda segue cometendo erros técnicos agora e não mais físicos, né? E essa percepção do torcedor do Corinthians é de que o Yuri Alberto dos bons tempos não reapareceu. Chegou a ficar 8 jogos sem marcar. Essa sequência foi quebrada com um gol na derrota para o Flamengo, depois ele marca um gol e dá uma assistência contra o Mirassol, e já são mais 3 jogos sem balançar as redes. O que você pensa sobre o Yuri Alberto? Você acha ele bom jogador, um grande jogador ou um jogador comum? Já usa o espaço para comentário. Se puder, registra também qual seria a sua pedida para vendê-lo, caso fosse presidente do Corinthians. Para encerrar esse vídeo para falar sobre o Corinthians, e o Timão, enfim, começa a debater internamente a possibilidade de se tornar uma sociedade anônima do futebol. Existe um projeto de reforma do estatuto que prevê a criação de uma SAF pro Corinthians, mas com alguns requisitos e limitações. Pode ser que o Corinthians vote até o fim desse ano esse projeto, desde que o Corinthians tenha 51% do capital social da SAF, ou seja, se torne o sócio majoritário de uma eventual sociedade anônima. Quem quiser se associar ao Corinthians não terá a palavra final em qualquer coisa relacionada ao futebol. Responsáveis por essa reforma estatutária também planejam que o Timão fique com 10% da receita líquida da SAF. Então, faturou 1 bilhão, 10% dessa grana será destinada ao Corinthians como instituição. O projeto pode até ser votado no Conselho Deliberativo e na Assembleia Geral de Sócios ainda nesse ano, se tudo correr dentro dos conformes. Confesso que fiquei absolutamente surpreso com a tomada de decisão. Me parecia que dentro do Conselho Deliberativo
e entre as pessoas mais próximas do presidente Osmar Stabile, esse assunto seria adiado o máximo possível. Porque a grande verdade é que a partir do momento em que o Corinthians se tornar uma SAF e se profissionalizar, esses conselheiros e diretores que estão lá apenas em benefício próprio vão se tornar verdadeiros aspones, sem qualquer possibilidade de almejar cargos e situações maiores. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora fechar esse vídeo para te contar o que há de verdade na especulação de que Guilherme Arana interessa ao Corinthians. O primeiro a publicar sobre o tema foi um site chamado Bola VIP, assegurando que o mau momento do Arana no Galo pode ajudá-lo no retorno ao Corinthians. Você vai lembrar que o lateral esquerdo, de 28 anos de idade, foi formado no próprio Timão. Quero contar que antes de gravar esse vídeo, conversei com gente do Atlético e com gente do Corinthians. E posso assegurar que essa possibilidade em 2025, nesse mês, não foi nem sequer cogitada. A fase do Arana no Galo é ruim, ele tem sido cobrado, tem sido apontado até por jornalistas como alguém que está fazendo corpo mole. Ainda assim, no Corinthians não há nenhum movimento para aquisição do atleta. Em outras janelas, o Corinthians até tentou, mas para 2026 essa conta parece não fechar. Primeiro, porque o Timão precisa resolver seu problema de transfer bans. O Corinthians tem hoje contra si 85 milhões de reais a quitar, sob o risco de, em caso de não pagamento, nem ter a liberdade para inscrição de atletas. Além de resolver essa enorme pendência, o Corinthians ainda precisaria se acertar com o Galo para a compra dos direitos econômicos do atleta. O Arana tem vínculo com o Atlético até dezembro de 2027 e está avaliado hoje em mais ou menos 5 milhões de euros. Bastante dinheiro para um Corinthians em dificuldades e que tem na lateral esquerda duas boas soluções. Matheus Bidu nunca jogou tanto quanto atualmente e o Angeleri, que deve ser comprado, também tem feito boas partidas. Ou seja, se você corintiano se animou com a ideia de Arana virar reforço, saiba que essa possibilidade por hora inexiste. Você atleticano, preocupado com o futuro do Arana, saiba que no Timão, por agora, não há nada. Na temporada atual, Guilherme Arana soma 34 jogos, nenhum gol e uma assistência, é de longe a pior temporada do lateral vestindo a camisa do Galo. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Agora de falar sobre o Corinthians. E o ex-presidente do Timão, André Sanches, pode ter de devolver mais de R$1 milhão ao clube. O Ministério Público divulgou na manhã dessa quarta-feira que André Sanches usou cerca de R$480 mil de um cartão corporativo do Corinthians para fins pessoais. Com juros, correção e multa por danos morais, o valor pode ultrapassar R$1.100.000. Notícia super importante que foi acompanhada de uma outra bomba. O Ministério Público denunciou o André Sanches por apropriação indébita, lavagem de dinheiro e crime tributário. Ele e Roberto Gavioli, que era seu diretor financeiro na época e seguia no Corinthians até a manhã dessa quarta-feira, foram incluídos nessa denúncia. O Andrés solicitou, logo depois, seu afastamento temporário do Conselho Deliberativo. Ele espera até a conclusão das investigações sobre o uso do cartão corporativo para se decidir de maneira definitiva sobre a sua permanência ou não no Conselho Deliberativo do Timão. E você, se surpreende com a informação? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente de Anderson Talisca. Existe alguma possibilidade de o Anderson Talisca virar reforço do Corinthians em 2026? A resposta é sim, apesar da dificuldade financeira pela qual passa o Timão. Talisca quer voltar ao Brasil em julho do próximo ano e tem colocado o Corinthians e o Bahia como prioridades. O Bahia, pela relação que ele construiu, foi um atleta formado no tricolor de aço. Corinthians, pelo fato de ser torcedor alvinegro desde a infância, ele já revelou em várias entrevistas a vontade de atuar no seu time do coração, até para realizar um sonho de infância. O grande ponto é, Corinthians terá capacidade financeira de contratá-lo? Nos bastidores e internamente, Corinthians trabalha para apresentar uma proposta ao Talisca a partir de janeiro. Vale a lembrança de que ele vai entrar nos últimos 6 meses do seu contrato na virada do ano, a partir daí poderá assinar um pré-contrato para virar reforço de qualquer time do Brasil ou do exterior. Nesse momento, no Fenerbahçe, temporada de 14 jogos, 4 gols e uma assistência, não dá para dizer que ele está feliz na Turquia, inclusive foi reserva na última partida, vitória por 1-0 contra o Stuttgart na Liga Europa, entrou apenas nos 4 minutos finais. O ciclo no futebol europeu aos poucos está se encerrando,
e agora resta saber para onde é que ele vai jogar. O Flamengo é outra alternativa, o Flamengo namora a possibilidade de contratar o Talisca há bastante tempo e tem mais capacidade financeira do que o Bahia e do que o Corinthians. Timão que vai passar por uma reformulação importante para 2026, já contei sobre 6 atletas que não ficam para a próxima temporada. Vou deixar o link para que você assista a esse vídeo a partir de agora. Você gosta do Talisca? Caberia no Timão? Só para arrematar de vez, em relação ao Corinthians, o Timão venceu por 1-0 vitória fora de casa nesse sábado, colocando um ponto final em qualquer risco de rebaixamento. Agora é focar, eventualmente, na busca pela classificação para a Libertadores da América via Brasileiro, mas em especial nas semifinais da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, que começam a ser disputadas a partir de 10 de dezembro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.